você que está em casa acompanhando com a gente. Você tem um privilégio, como nós temos aqui também, vai aparecer aí na sua tela. E hoje nós vamos estar lendo o primeiro livro de Samuel, capítulo 16, do verso 14 ao verso 23. 1 Samuel, capítulo 16, do 14 ao 23. A gente quer dar boas-vindas ao pessoal que está vendo a gente e pedimos que você fique até o final, né? Gruda aí, tem coisa boa de Deus vindo para a sua vida aí, como para a gente aqui também, né? Acharam aí? O pessoal vai subir aqui para nós, para que a leitura fique fácil aqui no telão também. 1 Samuel capítulo 16, do versículo 14 ao versículo 23. O que vocês estão vendo aqui é o nosso título, Quando a Vida Não Faz Sentido. E o texto para nós aí, pode colocar, sem problema nenhum, pessoal de casa, pessoal aqui também. A gente vai ler a partir do verso 14, 1 Samuel capítulo 16, a partir do verso 14. Eu tenho aqui, acho que eu peguei uma versão diferente, mas eu vou usar essa que eu tenho aqui, tá bom? Acompanha aí, conforme você tem. Diz o seguinte: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os funcionários de Saul lhe disseram: há um espírito maligno, mandado por Deus, te atormentando. Que nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que serviam: encontrem alguém que toque bem e o tragam até aqui. Um dos funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e carregou com pães uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e o enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi foi apresentar-se a Saul, passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se o seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. E sempre que o espírito, mandado por Deus, se apoderava de Saul, Davi apanhava a sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Amém? Pergunta que não quer calar: alguém sabe tocar harpa aí? Não? Pandeiro? Campainha de casa, sabe tocar? Aí, a maioria de nós sabe tocar, né? Esse texto é muito interessante. O título, então, da nossa reflexão hoje, fala: quando a vida não faz sentido. É quando nós nos encontramos em algumas situações por nós desconhecidas. Quando a gente está em algum período da nossa vida em que a gente tem pergunta, não tem resposta, e se a resposta está na nossa frente, a gente não sabe ler. Só acontece comigo isso? Não? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu creio que acontece com todo mundo. Já aconteceu com você? Pessoal de casa, coloque aí no chat aí. Aconteceu comigo, se isso aconteceu com você. Vamos trabalhar junto, todos nós hoje. A primeira afirmação que eu quero deixar com vocês nesse texto é que Deus tem planos para você, mas você desconhece. E o texto é muito rico nisso daí. Deus tem planos para você e você desconhece.
Alguém tem dúvida que Davi foi um grande rei? Não. Davi foi o maior rei de Israel. Os judeus consideram Davi como nenhum outro rei. Quem mais se aproximou dele, que os judeus consideram bem, é o seu filho Salomão. Mas Davi, para um judeu, é um rei incomparável. Quando você olha para a história de Israel, Davi é a figura central da história de Israel. Fantástico. Davi é conhecido como o rei da unidade. Por quê? Porque Davi conseguiu juntar as 12 tribos. Davi foi aquele que unificou Israel e estabeleceu Jerusalém como a capital de Israel. Vá hoje a Jerusalém. Olha a importância dela ainda hoje. Quem que estabeleceu essa importância? Davi. Não só foi isso. Davi é um conquistador. Davi entra e tem lá os amalequitas, ele vai expulsar os amalequitas. Tem lá os filisteus, ele vai expulsar os filisteus. Ele é um homem de Deus, um guerreiro, e ele vai à frente, ele vai conquistando. Davi também é um poeta. Você folheia o livro dos Salmos, que é um livro de poesia, de cântico, você vai lá ver. Poesia de Davi, quando da caverna de Adulão, poesia disso, tal. Davi é autor dos Salmos, um homem das suas emoções diferenciadas, porque esse livro registra muitas emoções deste homem. E assim, este livro de Salmos é atribuído, na sua maioria ali, a ele. Por quê? Porque esse camarada tem uma relação com Deus, uma espiritualidade com Deus, ele é fantástico. Quando se olha para Davi, se encontra em Davi a promessa do Messias. O Antigo Testamento todo vai falar isso, que vem da casa da linhagem de Davi, o Messias. Davi é extraordinário. Então ele é aquele que promove a união, ele é aquele que conquista, ele é um homem segundo o coração de Deus, conforme Atos vai dizer, embora ele tenha errado bastante, mas ele se arrepende, e ele tem comunhão com Deus, ele volta para Deus, e Deus usa a vida dele, porque esse homem também é um homem de profunda fé, profunda devoção em Deus. E ele é poeta, e nele está a promessa do Messias, que é cumprida em Jesus. Que homem extraordinário. Agora, tudo isso na vida deste homem não foi de uma hora para outra. Levou tempo. Levou um bom tempo para que ele se tornasse o que ele se tornou. Houve circunstâncias na vida de Davi que ele não entendia nada. Parecia que as coisas não faziam sentido para a vida dele. Porque ele volta de uma batalha, quando chega lá no acampamento, levaram tudo, levaram as esposas, levaram os filhos, levaram os velhos. Ele diz: Senhor, como assim? Em outras partes, a gente vê esse homem não entendendo circunstâncias pelas quais ele está passando. Agora vamos voltar para o nosso texto. Um tempinho antes do nosso texto, no texto anterior, ele é ungido como rei de Israel. Samuel vai lá e procura um, procura outro, e por último vem Davi. Samuel o unge rei de Israel, mas ele continua pastor de ovelhas. Ele não vai ao palácio. Ele é alguém que está lá no campo, e lá no campo, ele inclusive é um tocador de harpa, mas já ungido rei de Israel. Agora deixa eu te dizer, muitas das vezes a gente se sente no lugar errado. Ele foi ungido rei de Israel e era um tocador de harpa. E nós nos parecemos muito com eles. Porque muitas das vezes, algumas perguntas que nós fazemos: por que é que eu estou nesse lugar, Deus? Por que é que eu tenho esse chefe? E aí você pega
filhos questionando os pais. E de vez em quando sai aquela frase: eu não pedi para nascer. Eu não pedi para estar nessa família. Agora precisa dizer para os nossos filhos, quando eles disserem isso, que ninguém pediu para nascer. E aí há questionamentos de cônjuges, um com o outro. Aí você começa a questionar: por que eu ainda estou nesse emprego? Será que Deus não está vendo o que está passando comigo? Por que a minha empresa não decola? Por que eu não vendo tão bem quanto o outro? Por que a minha saúde está debilitada? Por que essa doença chegou logo agora na minha vida? Parecia que estava indo tudo tão bem. Por que ela veio? Por que eu fui mandado embora? Por que aquela pessoa sumiu da minha vida? Às vezes porque morreu. Semana passada eu estava com uma pessoa que havia perdido o marido na hora, assim, na hora. Nem sei se eu já falei isso aqui, mas ela questionava a Deus, questionava todas as coisas e questionava a promessa que Deus tinha dado a ela. Eu só perguntei: será que foi Deus que deu essa promessa para você? E a gente às vezes questiona: por que aquela pessoa foi embora? A gente não entende. Onde está Deus numa hora como essa? Por que eu tenho enfrentado dificuldades? Será que Deus não olha para mim? Ou você pergunta: quais são as causas disso tudo estar acontecendo na minha vida? Há momentos em que as coisas não fazem sentido para nós. Não fazem. Simplesmente a gente diz assim: não deveria ser desse jeito. Não deveria. Mas está acontecendo exatamente do jeito que você não queria que acontecesse. Aí, você precisa ler isso. A vida pode parecer sem sentido para você, mas ela não é sem sentido para Deus. Você precisa guardar isso. Pode ser que você não esteja entendendo nada, mas eu garanto que Deus está entendendo tudo. Pode ser que para você as coisas estejam desencaixadas. Para Deus está tudo no seu lugar, inclusive o seu sofrimento, inclusive a sua queixa, inclusive a sua insatisfação. Está lá no lugar certinho para Deus. O seu incômodo não faz sentido para você, mas para Deus faz. Para Deus faz absoluto sentido. Por quê? Porque nós somos limitados. Eu e você, nós conhecemos duas coisas sobre a nossa vida, ou sobre a nossa história. Nós conhecemos o nosso passado e nós conhecemos o nosso presente. O máximo que eu e você temos é uma previsão do futuro. Mas ninguém consegue garantir o futuro. Então a maioria de nós lida com esses dois fatores da nossa vida, o nosso passado e o nosso presente. Eu tenho uma amiga hospitalizada, mais de uma semana, que ela não sabe o que aconteceu com ela até agora, porque está sedada, entubada, não sabe. Essa amiga foi violentamente atropelada na semana passada, e ela sabia da história dela até aquele momento que de repente um carro pegou e foi violentamente atropelada, e ela sabe, ou sabia até aquele momento. Agora nem a gente sabe o que ela sabe da vida dela, porque nós, como seres humanos, conhecemos o passado e o presente. Há uma doença do nosso tempo, não do nosso tempo, mas ela está aí, às vezes muito perto da gente, a doença de Alzheimer, que a gente não vive o presente, a gente vive o passado. Minha mãe, no final da vida dela, teve uma proximidade com Alzheimer, e realmente era o passado, o presente era questão de segundo. Veja como eu e você somos limitados, absolutamente limitados.
Agora, quando nós falamos de Deus, Deus conhece o passado, o presente e o futuro. É certeza isso. Por isso, que mesmo que algumas coisas não façam sentido para a sua vida, Deus que conhece o seu amanhã sabe que faz sentido. Então você não precisa se desesperar. Sabe por quê? Se fizer sentido para você, tudo bem, mas se não está fazendo sentido para você, mas Deus está com você, deixa eu te dizer uma coisa, Deus está trabalhando no seu futuro. Porque Ele sabe. Não estou entendendo nada, Deus, mas o Senhor está no meu propósito, eu estou no propósito do Senhor, essa é a melhor expressão, então eu estou tranquilo, mas eu não estou entendendo nada. Eu não conheço, mas o Senhor conhece todas as coisas. E essa vida é muito importante. Antes eu chamava um negócio que eu vou falar para vocês, de oportunidade. Hoje eu considero isso conexões de Deus. É que quando a gente não sabe, por exemplo, quando conhece uma pessoa, e aquela pessoa vai ser absolutamente importante para nós no futuro. Foi Deus quem colocou, e a gente não entendia aquele negócio. Eu sempre tive uma coisa comigo, eu falei, nunca vou perder uma oportunidade na minha vida. Nunca, 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 nunca. Hoje eu entendo que não são as oportunidades que vêm, são as conexões que Deus tem para a minha vida. Que embora muitas das vezes não façam sentido nenhum, eu consigo chegar mais longe, porque Deus estava trabalhando naquilo que não fazia sentido para mim. Assim, se Deus cuida do seu futuro, deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus cuida do sonho que está no seu coração. Deus pode cuidar de alguma coisa que você almeja. Você está lá no seu trabalho, você está lá na sua empresa, você almeja alguma coisa diferente. Se Deus está neste propósito, se Deus está com você, não se preocupe, Ele conhece o seu futuro. Ele tem um propósito divino para a sua vida. Ele só quer uma coisa, que você esteja preparado para chegar lá. Agora, para chegar lá, Ele precisa trabalhar em você aqui, mesmo que não faça sentido para a sua vida. Perceba isso na vida de Davi. Davi ungido, rei de Israel. Saul leva para o palácio. Ele podia chegar lá dizendo, ei Saulzão, já era meu. Eu fui ungido novo rei de Israel. Não. E nem Deus leva Davi como rei de Israel para o palácio. Deus leva Davi para o palácio como tocador de harpa. Instrumentista para espantar o demônio. Doido isso, né? Davi não poderia dizer, Deus, tem alguma coisa errada aqui. Por que eu fui ungido? Ele podia reivindicar. Esse lugar é meu. Deus, eu exijo, já que o Senhor é meu. Ele chega como um tocador de harpa diante do rei. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe onde exatamente Deus tem colocado você hoje, nesse momento? O que é que você tem perguntado para Deus? Você tem perguntado para Deus, Deus, porque o Senhor me colocou neste lugar, nesta família, neste emprego, nesta igreja, nisso daqui, naquilo outro ali, qual é o teu propósito para a minha vida nisso? Bom, eu tenho certeza que Deus me colocou nessa situação, seja ela qual for, de enfermidade, de prosperidade, de aperto, de fartura, de emprego, de desemprego. Então eu tenho duas perguntas. Se você está vivendo um momento como esse, o que é que você tem aprendido com esse momento? E a outra pergunta, você tem pedido a Deus para que você tenha entendimento sobre isso que você está vivendo? E a pergunta é simples.
o que é que eu preciso aprender com isso? Por que eu estou no palácio sendo ungido, sendo que fui ungido como rei e sou apenas um tocador de harpa? Deus, que negócio louco é esse? Por que eu estou vivendo esse detalhe? Agora, Davi não era um homem desqualificado, não. E talvez você tenha alguns questionamentos como esse. Eu sou um bom empregado, eu sou um bom empresário. Alguns de vocês têm alguns negócios aqui, eu sou um bom administrador. Eu tenho visão. Eu sou dedicado. Eu fiz muitos cursos para estar nessa empresa, para estar... Aliás, eu já deveria estar no lugar de fulano aqui nessa empresa. Porque realmente, você tem muitas habilidades. Davi era um homem cheio de habilidades. Olha aqui, o texto vai dizer para nós. Ele era um guerreiro valente, sabia falar bem, tinha boa aparência, e o Senhor estava com ele. Era um guerreiro, sabia falar bem, tinha boa aparência, e Deus estava com ele. Mas ele entra no palácio fazendo o quê? Tocador de harpa. Não importa as habilidades que você tem, você só precisa entender por que Deus está pedindo isto para você, embora você tenha muito mais do que você está fazendo agora. Se Deus permite que algumas das suas habilidades sejam abafadas, é porque Ele tem um propósito muito específico, Ele está trabalhando na sua vida para isso. Maior do que todas as habilidades que Davi tinha, era essa aqui. É que ele estava na presença do Senhor. Isso fazia diferença. Porque uma coisa é a gente ter a presença de Deus na nossa vida e ser o melhor engenheiro, o melhor médico, o melhor empresário, o melhor empregado, o melhor investidor. Outra coisa, a gente não ter a presença de Deus. Davi tinha a presença de Deus, e porque tinha a presença de Deus, as coisas se tornaram diferentes. Então, se hoje há um questionamento sobre a sua saúde, sobre o seu salário, sobre o seu emprego, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu cônjuge, sobre o seu filho, sobre o seu pai, sobre a sua mãe, sobre os seus amigos, sobre oportunidades perdidas, e você está olhando para você e você está dizendo, eu não merecia estar aqui. Calma! O mais importante de tudo que você tem, é que você permaneça na presença de Deus e não saia da presença de Deus. Porque, embora isto que você está pensando agora não seja assim tão honroso na sua vida, na vida de Davi, por causa da presença, um simples tocar de arma expulsava espíritos malignos. Talvez haja mais poder nisso que você está fazendo agora, porque você está na presença de Deus, do que a sua melhor habilidade sem Deus. Agora, você sabia que muita gente importante no mundo inteiro conheceu sobre Deus? Não foi porque uma outra pessoa extremamente importante igual a ela falou sobre Deus? Muitas pessoas importantes conheceram sobre Deus, sabe como? Por causa da empregada doméstica, por causa da babá, por causa do motorista, do ascensorista, que vai. Sabe por quê? Com a presença de Deus, aquilo que a gente considera não tão honroso, é tão poderoso, quanto a maior habilidade que você possa ter.
Então Deus tem projetos na sua vida, Ele está fazendo algumas coisas que você não está entendendo. Por isso que o fator presença de Deus na vida de Davi faz completo sentido. Porque este homem, dentro do palácio, na presença de Deus, ele cumpre aquilo que Deus quer para a vida dele. Vocês lembram de uma menininha que trabalhava na casa de Naamã, a história? Por que Naamã foi curado da sua lepra? Porque essa menininha disse à sua patroa: peça ao meu Senhor que vá visitar o profeta lá em Israel. Uma menininha, função simples. Alguém sabe quem foi Ananias, do capítulo 9 de Atos? A gente só sabe que Deus falou para ele: Ananias, vai à rua direita, lá tem um servo escolhido por mim chamado Saulo, você vai orar, ele é cego, ele está cego, você vai orar, ele vai voltar à visão, porque ele é um vaso escolhido para mim, para pregar aos gentios. Mas quem foi Ananias? A gente só sabe disso na vida, da vida dele, mas o suficiente para saber que Ananias chegou lá com todo o poder e orou por aquele homem que se tornaria o maior escritor do Novo Testamento, referência para nós, o apóstolo Paulo, e Deus usou a vida de alguém que mal conhecemos. Você vai para Filipenses. Paulo, no capítulo 2, diz a respeito de Epafrodito. E Paulo diz algumas coisas a respeito dele, que se Paulo não dissesse, escrevesse em Filipenses capítulo 2, a gente não sabia quem era Epafrodito. A gente só soube que esse camarada Epafrodito era um homem de Deus, que foi separado dentro da igreja dos Filipenses, para ir em socorro, ao apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo estava preso, e levou mantimentos, e levou ajuda, e quando Epafrodito chegou lá, Epafrodito fez de tudo, e Paulo escreve: olha, ele quase morre, porque ele me serviu. E Paulo diz: olha, se tiver mais alguém como Epafrodito na igreja, honrem homens como esse. Está escrito na Bíblia para a eternidade. Mal sabia ele que fazia uma viagem para ajudar o apóstolo Paulo. Então, Deus honra quando nós estamos na presença dele, seja o que for que nós estivermos fazendo. Como honrou Davi. Agora, aquilo que você está vivendo hoje, a situação que lhe incomoda hoje, aquilo que você está executando hoje, a sua tarefa, seja no emprego, seja na igreja, seja em qualquer lugar, isto que você está fazendo dentro da vontade de Deus, saiba de uma coisa: há um plano de Deus no meio disso. Há um plano de Deus. Quais são os teus sonhos? Você sabe quais são os propósitos de Deus para a sua vida? Se você puder responder essas duas perguntas para você, quais são os teus sonhos e quais são os propósitos de Deus para a sua vida, você vai começar a entender algumas coisas pelas quais você está passando hoje. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Acho que eu vou deixar até o pessoal da internet responder, tá? Charadinha. Se você souber, levanta a mão. E se você da internet souber, você escreva aí, tá? Eu vou dar 3 palavras. E se você souber de quem eu estou falando, você levanta a mão. Não vai dizer quem é. Combinado? Pode ser? As 3 palavras são, e você da internet escreva aí no nosso chat. As 3 palavras são: buraco, escravo, presidiário. Você sabe? Levanta a mão só. Ok. Deixa eu dar um tempinho para o pessoal da internet escrever. Se você sabe, 3 palavras-chave: buraco, presidiário e escravo. O pessoal já deve ter escrito ali. É José mesmo, isso que você pensou, é José. Mas, enquanto ele continuava na presença de Deus, jogado num buraco,
enquanto ele permanecia na presença de Deus, vivendo como escravo, enquanto ele permanecia na presença de Deus, como presidiário, Deus o levou a ser o segundo homem do Egito. Porque desde o começo ele sabia nas mãos de quem estava a vida dele. É por isso que quando nós sabemos aonde está as nossas vidas, e nós confiamos plenamente nesse Deus que conduz as nossas vidas, nós sabemos que Deus está conduzindo sempre para um futuro melhor. Você sabe para onde Deus está levando a sua vida nesse momento, nesses dias, nesses anos? Você sabe? E saiba de uma coisa, se Deus estiver trabalhando na sua vida, Ele sempre conduzirá você a um lugar melhor, a um outro nível, a uma outra condição. Porque esse é o Deus que muitas das vezes nos tira de certas situações, ou permite que nós estejamos em certas situações, porque Ele está trabalhando nas nossas vidas, como trabalhou aqui na vida de Davi. Aqui, ó. Agora, saiba de uma coisa. Enquanto Deus está trabalhando, o que a gente tem que fazer? Sossegar o nosso coração. Sossegar o nosso coração. Se Deus sabe o que é melhor para nós, e está trabalhando para sempre nos levar para um futuro melhor, então nós precisamos sossegar os nossos corações. Versículo 23, escutem só: e sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a sua harpa e tocava, então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Esse era o momento de Davi. Eu vou só avançar, só para a gente poder entender vocês entenderem isso que eu estou dizendo. Capítulo seguinte é o capítulo em que Davi vai à frente e encontra o filisteu Golias, luta contra Golias e com uma pedra só derruba Golias e depois corta a sua cabeça. Você sabe o que Davi perguntou quando viu Golias desafiar os exércitos? O que é que o vencedor vai ganhar se vencer o Golias? Não é isso que ele perguntou? E qual foi a resposta? Isso, não sei o que vocês estão falando, mas é isso. Falou, o que vencer aqui vai casar com a filha do rei. A família vai ter isenção de impostos. Gente, não tinha ninguém no exército de Israel que conhecesse o palácio tão bem como Davi. Sabe por quê? Porque antes de ir para a guerra, antes de conhecer a recompensa, Davi morou no palácio. É por isso que quando não faz sentido para nós, Deus está trabalhando e faz todo sentido para Deus. Davi conhecia muito bem, talvez Davi conhecia a filha de Saul. Esses caras não sabem que estão perdendo. Porque Deus colocou antes. Repito, nós tivemos no maior congresso de pastores do Brasil esse ano, que foi agora, eu, pastor Ramires, o Jason, Davi, pastor José Antônio, o Sérgio. E como isso nasceu de uma mensagem que eu recebi. Pastor Darcio, eu tenho um café amanhã. Eu falei, café, eu tenho uma reunião amanhã. Aí, isso era domingo, que eu recebi o convite. A reunião era na segunda-feira pela manhã e o café na segunda-feira pela manhã. Aí quando termina o culto aqui no domingo à noite, a pessoa com quem eu iria me reunir veio à igreja domingo à noite. Eu falei, meu Deus. Aí passei uma mensagem para o pastor que me convidou. Pastor, a gente vai estar junto lá amanhã. Quando eu chego no café,
Meus irmãos, só tinha gente de primeira qualidade em termos de pastoreio no Brasil. Imagina se eu desprezasse aquela mensagem. Imagina se eu fizesse pouco caso a nossa igreja e nós teríamos perdido o maior congresso para pastores do Brasil nesse ano. Muitas das vezes, Deus só está trabalhando com você. Muitas das vezes, você está numa situação, mas você está experimentando, porque quando Deus te levar para outro nível, você vai saber muito bem. Eu me lembro que eu tinha um sonho na minha vida, que era sair da empresa que eu trabalhava, dentro de uma fábrica, para o setor de vendas, para que eu pudesse crescer na vida. E eu orava sempre por isso, sempre orava. E eu pedi ajuda para um amigo. E quando surgiu uma oportunidade, ele falou, pode vir, só que não é na área de vendas. Eu nem tinha experiência em vendas. Era para trabalhar no almoxarifado. Eu falei, eu topo. Eu sei esperar. Comecei a trabalhar naquela empresa, no almoxarifado, a conhecer todas as peças, a conhecer a parte técnica de cada item. E a gente trabalhava muito com companhias telefônicas estatais, então os padrões eram diferentes, muito rígidos. E eu comecei a conhecer muito. Quando eu subi para auxiliar de compras e depois para vendedor, eu era uma das pessoas que mais conhecia sobre material, porque enquanto Deus estava trabalhando a minha vida para o futuro, Ele estava me preparando antes aqui. Por isso, que a harpa não é problema para Davi. Ele só deixa a vida dele nas mãos de Deus. E a história de Davi para nós hoje é que a gente não consegue entender todos os pormenores de Deus. Mas Deus não deixa de trabalhar na sua vida. Deus não deixa de olhar para você. Deus te coloca em algum lugar que não faz sentido nenhum, mas daqui a pouco você vai entender porque você está naquele lugar. Deus te coloca em algumas situações que está apertando você, machucando você, mas daqui a pouco você vai estar preparada para o outro nível de Deus, para a hora melhor de Deus, e você vai entender porque Deus te preparou durante a jornada, porque enquanto você não estiver preparado, Deus não vai permitir que você esteja lá. E muitas das vezes a gente só consegue estar preparado se a gente puder passar pelos mais duros apertos, as situações mais sufocantes. Porque na nossa vida há momentos para a gente tocar a harpa, para matar o inimigo, para tomar Jerusalém, para ser rei de todo Israel, até para querer construir um templo para Deus e Deus dizer, você não. Até para isso. Grava só uma coisa para a gente encerrar. Se a resposta for sim, então, a sequência daquilo que eu vou perguntar, a resposta é para você. Se hoje você está na presença de Deus, aí eu espero que seja assim. Mas algumas coisas não fazem sentido para você, não se preocupe. Está fazendo todo sentido para Deus. E você só vai entender depois. Não é agora. Não é agora. Agora permaneça na presença de Deus. Agora permaneça tão grudado em Deus, que aquilo que você tem como instrumento para essa vida, seja cheio do poder de Deus, para que nem espíritos malignos resistam ao seu caráter, ao seu tipo de trabalho, à excelência das coisas que você faz. Não resista a você, quando você é alguém apaixonado por aquilo que você faz. Não resista a você, quando mesmo doente, você ergue a bandeira e diz, o Senhor é a minha bandeira. Não resista a você, quando você olhar para a sua vida e dizer, está doendo, mas Deus disse que vai dar graça, e eu confio no meu Deus, e eu estou suportado por Deus.
Não há poderes das trevas que possam se levantar. Mas não esqueça de uma coisa: este não é o fim da história. Pode ser apenas a sua ida ao palácio. Mas tem muito mais aí de Deus para você. Tem muito mais de Deus para você. O segredo é permanecer na presença de Deus. Porque se Davi, rei ungido, vivia na presença de Deus, Deus o elevou. Saul, também ungido por Deus, mas fugiu da presença de Deus, caiu. O segredo está aí. Permaneça. Permaneça. Não faz sentido para você, faz todo sentido para Deus. Ele sabe o que está fazendo. Amém? Ele sabe o que está fazendo. Vamos orar? Você tem alguma coisa para entregar para Deus hoje? Você tem alguma coisa que não está fazendo sentido para a sua vida? Essa semana eu trouxe essa reflexão, mas muito menorzinha, muito pequenininha, em outro ambiente que eu preguei. Aí alguém falou assim: nossa, meu chefe, pastor, isso é meu chefe, não aguento mais, né? Eu não sei, aquele tipo de pergunta: por que Deus me colocou? Talvez, por que Deus permitiu? Por quê? Por quê? Por quê? Hoje a oração do porquê. E a resposta é: para que você permaneça na presença do Senhor. Para que você experimente essa trilha difícil com o Senhor. Para que você veja os resultados que o Senhor tem preparado para você. E lembre-se: buraco, escravo, presídio, segundo o homem no Egito. Tocador de harpa, filho esquecido, pastor de ovelhas, o maior rei de Israel. Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nasceu na maternidade? Não, nasceu no meio dos animais. Foi fugitivo, teve que fugir, seus pais o levaram para o Egito. Isaías diz que ele foi desprezado pelos homens. João vai dizer: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas sabe o que Apocalipse diz? Que ele está exaltado para sempre, na glória do Pai. Você acha que Deus, que sempre tem o melhor para nós, não vai ter o melhor? Por isso que Filipe, à beira da morte, sendo apedrejado, ele olha para cima, ele vê os céus abertos. Ele pode concluir: o melhor vai chegar agora para mim, o melhor vai chegar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: talvez você não vai esperar, não vai precisar esperar que Jesus venha para você ter o melhor. Talvez a sua história escrita por Deus tenha o melhor ainda hoje, nessa semana, nesse ano que está terminando. Eu não sei quando, eu não sei o que, eu só sei de uma coisa: na presença de Deus, nós podemos esperar que a próxima fase, Deus continuará conosco e Ele tem o melhor para as nossas vidas. Ele tem o melhor para a sua vida. E eu queria orar hoje aqui, por você que tem alguma coisa que agora não está fazendo nenhum sentido. Eu queria orar pela sua vida. Eu queria pedir que você baixasse sua cabeça agora, para que a gente possa orar, para que a gente possa colocar as nossas vidas diante de Deus. E se você é essa pessoa, levanta a mão, só para eu saber isto. Ok, amém, amém.
Se você está com a gente na internet, diz aí, esse sou eu, esta sou eu. Escreva aí. Escreva aí. Você está participando desse culto, nós aqui estamos de cabeça baixa. Eu quero orar por você de casa e quero orar pelos que estão aqui. E Deus vai ser tão poderoso e talvez esclarecer algumas coisas para a sua vida, como Ele está sendo na vida desses que estão aqui com a gente. Então escreva isso daí para registrar. Aqui os irmãos, os amigos levantaram as mãos, mas você escreva aí. E agora eu quero orar. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor da Tua graça, Santo Deus, sobre as nossas vidas, Pai. Para que nós, ó Deus, possamos, ó Deus, pelo menos descansar no Senhor, Deus, ter o nosso coração, Santo Deus, cuidado pelo Senhor, Pai. Deus amado, Deus querido, eu peço ao Senhor, livra, Santo Deus, a nossa alma de angústias, Pai. Ah, Santo Deus, como o Senhor faz todos os dias o sol, Pai, clarear essa parte, Deus, do dia que nós conhecemos, ó Deus, pela sua clareza. Assim, Santo Deus, clareie, Santo Deus, almas, ó Deus, hoje à noite, Pai, que não encontram sentido para a sua vida, Deus. Gente que olhou para os seus próximos anos, olhou para a sua semana, olhou para o próximo mês e viu tudo dando errado, Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos, Deus, que para aqueles cujo Senhor tem propósito, Deus, diz a eles, ó Pai, no coração deles, eu estou com você e isso que você está pensando não é verdade. Não é assim que vai acontecer, porque eu sou com você. Ó Deus, que a Tua boa mão, Santo Deus, possa afagar, Santo Deus, corações que estejam vivendo, Santo Deus, essa angústia, Pai. Agora nós te pedimos também, Santo Deus, pelas Tuas misericórdias, Deus, que destinos, ó Deus, sejam mudados, Pai, que corações sejam mudados, que alguns de nós, ó Deus, aqui, os nossos irmãos e amigos da internet, que não estão entendendo, estão reclamando, estão chateados, Deus, diz a eles, ó Deus, que o Senhor está na batalha com eles, Pai, que a batalha não está perdida, que às vezes é necessário que a gente lute mesmo, mas a vitória já está guardada para ser entregue àquele que vive na Tua presença, Deus. Diz isso, Santo Deus, e muda pelo Teu amor, pela Tua graça, Santo Deus, circunstâncias, ó Deus, em que alguns irmãos estão vivendo, Pai. Deus querido, Davi não foi o instrumentista a vida toda. O que nós te pedimos, ó Deus, é que alguns tempos, ó Deus, possam ser cessados, ó Deus, para que novos ciclos de pessoas aqui, Santo Deus, se iniciem. Acaba o ciclo de tocar a harpa e começa o ciclo do guerreiro na vida de Davi. E talvez algumas situações aqui hoje à noite, Pai, sejam necessárias, ó Deus, que ciclos terminem, Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, muda ciclos, ó Deus, do Teu povo aqui, Pai, dos nossos amigos que colocaram seus nomes na internet, Pai. Ah, Deus, para que eles possam perceber e experimentar que eles estão caminhando com o Senhor, dentro do propósito que o Senhor tem para a vida deles, Pai. Deus querido, o que te pedimos também, que enquanto alguns vivem ainda simbolicamente tocando harpa, que este poder que só vem do Senhor seja na vida desses Teus filhos, Pai, para que como o diabo caiu enquanto Davi tocava a harpa, ele caia. Enquanto alguns aqui estão orando, estão vivendo sabiamente, estão vivendo santamente,
e que este seja o instrumento, talvez não pouco percebido, mas totalmente poderoso para derrubar fortalezas, para fazer com que potestades sejam derrotadas pelo poderoso nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que a Tua presença, Santo Deus, cumpra o propósito para qual ela está estabelecida em cada vida aqui hoje, Pai. Assim, Deus, nós entregamos todos aqueles que levantaram suas mãos, aqueles que escreveram, e todo aquele que hoje talvez não levantou a mão, mas se sentiu numa situação como essa. Obrigado, Deus. Se para nós não faz sentido algumas coisas, a nossa vida nas Tuas mãos tem total sentido. E nós Te glorificamos por isso e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém.